Uma pesquisa divulgada durante a Conferência Nacional de Promoção e Igualdade Racial, que acabou ontem em Brasília, mostrou que de cada 10 brasileiros, 5 se declararam negros e pardos. Um outro estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra que a probabilidade do negro ser vítima de homicídio é 8 pontos percentuais maior. A cada 3 assassinatos, 2 são de negros e calcula-se que a possibilidade de um adolescente negro ser vítima de homicídio é 3,7 vezes maior em comparação com os brancos. Para falar sobre essas duas pesquisas, a situação da população negra na cidade, convidamos o padre José Enes de Jesus, presidente do Instituto do Negro Padre Batista. Padre, boa tarde. Como interpretar esses números? Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Wagner. Boa tarde. Então, nós temos um histórico no Brasil. Nós não podemos esquecer que fomos vítimas da escravidão e 500 anos de escravidão não se tira em 10, 15, 20 anos. Nós podemos dizer que a nossa formação, ela nos deve muito, porque não trabalharam, por exemplo, a questão dos nossos heróis, das nossas heroínas, não trabalharam um pouco a nossa autoestima. Então, nós somos vítimas, de todas as mazelas que existem no país, quer na educação, quer na economia. Em qualquer uma dessas pesquisas que nós estivermos envolvidos, nós somos vítimas. O negro correndo, por exemplo, um branco está cuidando do físico, o negro não é um ladrão e assim por diante. Com relação à morte da nossa juventude, isso é nítido. É de fato um massacre aos jovens negros, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ok. Posso? Pode fazer. O senhor já foi vítima de preconceito? Sim. Um pouco velado, né? Dificilmente as pessoas... Como é que é o preconceito um pouco velado? O que aconteceu? Conta pra gente. Então você vê nos Estados Unidos o preconceito é nítido, se sabe. Fulano é negro e o bairro é negro e etc. Então tem todas essas complicações. No Brasil, ninguém não tem preconceito, imagina, a minha empregada é negra, o fulano de tal casou com fulano de tal, mas nunca aponta para a tua família, ou meu filho namora uma negra e etc. Então, não tem, trabalha como uma democracia racial, mas no fundo nós sabemos que existe sim preconceito racial na cidade de São Paulo e no Brasil. Vamos lá, padre. Eu queria que o senhor nos ajudasse. O senhor faz um trabalho social importante à frente do Instituto do Negro Padre Batista. Como é que foi que o senhor sentiu o preconceito na pele? Quando foi? O senhor era estudante de teologia, por exemplo? O senhor era seminarista? Em que circunstâncias? Porque recentemente, quando a Igreja Católica estava para escolher o novo padre, um dos candidatos, o novo Papa, um dos candidatos que apareceu com força era um negro. Certo. Então, é muito importante e pertinente a sua pergunta. Por exemplo, eu lembro que vim fazer um teste num hotel aqui em São Paulo, onde trabalhava um tio. Eu sei que eu passei no teste e não fui preterido. Por ser negro? Por ser negro. O meu tio me falou 20 anos depois, você não foi aceito por causa da sua cor, você era negra, para trabalhar no almoxarifado de um hotel grande da cidade de São Paulo. Não é? Na igreja, a gente viveu uma década muito importante na cidade de São Paulo, que foi na década de 80, com Dom Paulo e etc. Né? Então, ele nos incentivava a nos organizarmos, a irmos para os movimentos e trabalhar um pouco a nossa formação na questão da negritude. Então, eu não posso dizer para você que eu fui vítima de preconceito na igreja. Graças a Deus, eu fui incentivado. Mas existem algumas pessoas, por exemplo, tinha um padre chamado Batista aí na Catedral da Sé, que muita gente vinha, gostaria de falar com o padre. O padre Batista aparecia e ele dizia, mas cadê? Eu quero falar com o padre. Entendeu? Nossa. Então havia muitas situações dessas com o padre Batista e etc. Foi parado muitas vezes pela polícia, né? Negro, desce desse carro. De que esse carro, negro? Ainda hoje o preconceito é muito grande? Ainda é muito grande. Eu acho que recentemente, ano passado, o filho do nosso grande professor Kabengele Munanga, né? Ele também foi vítima de preconceito porque estava num carro, não é, de classe média alta, né? Então ainda existe e é muito forte. Agora, o senhor citou aqui para a Adriana, até anotei aqui, a questão das mazelas, da escravatura, do processo
político, histórico em que o negro foi impingido nesse país, as cotas raciais, elas não ajudam a pagar essa dívida, já que esse problema é um problema real e sobre o qual se deve olhar? Com certeza. Nós temos a grande certeza que o problema do Brasil, ele será resolvido, em parte, com a questão da cota. Não há como nós disputarmos com alguém que teve desde o berço, não é, escola paga, e tudo muito mais bem organizado. Então vai ser muito mais difícil para nós. Então é preciso de haver, neste momento, o trabalho de cotas para que nós possamos, não é, chegar, pelo menos, um pouco mais perto aí da classe A, da classe B e assim por diante. Agora, padre, que outras políticas públicas deveriam ser implantadas para reduzir esses números, número de assassinatos, enfim, número de mortes? Então, nós acreditamos que de uns 10 anos para cá, o papel das ONGs tem sido menos trabalhado. A gente sabe que nós mudamos de 10 anos para cá, houve uma mudança muito grande na parte social, educacional, cultural do país. Mas as ONGs têm muito para fazer ainda. A gente conhece... Você acha que tem que fortalecer o trabalho das ONGs? Existem comunidades nas periferias que têm um trabalho magnífico. Então, a gente precisa de apoiar esse povo que está lá na periferia com os nossos negros e negras. A questão cultural, a questão de dança, a questão de esporte é muito importante. Eu acredito que tem que haver... Você acha que o poder público precisa valorizar o trabalho? Quando o prefeito Fernando Haddad cria uma Secretaria Municipal da Igualdade Racial para tematizar questões ligadas ao negro, isso não é um avanço do ponto de vista de política pública? Muito grande, muito grande. Eu digo a você, depois da criação da CEPIR nacional e agora as municipais e as estaduais, isso é uma alavanca importantíssima para o negro no país e para o Brasil, eu diria. O que me chamou a atenção, padre, do que o senhor falou foi: um homem branco correndo está fazendo Cooper e ginástica, um homem negro correndo está fugindo da polícia. O senhor realmente se sente assim? Com certeza. Nós temos medo, né? Eu e meus amigos, geralmente quando conversamos sobre isso, a gente tem certo medo de andar em determinadas ruas ou se correr e etc. A gente se sente ainda, de fato, encurralado com relação à questão racial no país e quando se trata de questão de segurança e etc. É incrível, o relato que o senhor faz é um relato incrível, né? Porque a gente vê a dimensão do preconceito que ainda tem um longo caminho a se trilhar nesse sentido. Eu queria agradecer ao senhor, padre, muitíssimo obrigado pela atenção. Nós conversamos com o padre José Enes Jesus, que faz um trabalho social importante. Obrigado pela atenção, esperamos tê-lo de volta aqui no Jornal da Câmara.